Hello, and welcome to Getting Ready for EPLIS Paper 1, treinamento para a fase 1 do EPLIS, elaborado pelo Sindacta 2 e adaptado pela seção de idiomas do CRCEA Sudeste. Eu sou a Natália Guerreiro e hoje vamos falar sobre o vocabulário referente a questões de comunicação, Communication Issues. Issues aqui está no sentido de questões, tópicos, problemas. Sempre que a gente fala de comunicações ATC, eu lembro das tirinhas do Gary Clark, que a gente já entrevistou no ANIONU e que você pode ver no site www.swamp.com.au. Ele tem esses personagens, pilotos e controladores, que são patos. E o pato controlador está falando aí diversas línguas, ao que o piloto responde: Why are you talking funny? Porque você está falando estranho, está falando de forma engraçada. E ele diz: I'm hoping to find a language someone might obey. Eu estou esperando encontrar uma língua que alguém possa ou venha a obedecer. Ou seja, ele está lidando com pilotos muito rebeldes que não seguem as instruções do controle de tráfego aéreo. Might é um modal que tem o sentido de possivelmente vá. Will possibly é mais fraco do que will probably e muito mais fraco do que will certainly. Você não está achando tão provável assim. Muitos falantes de inglês usam might como sinônimo de may, outros usam might como algo mais fraco do que may. Mas, de qualquer maneira, essa ideia de possivelmente fará e não algo que será feito certamente. Obey, or obey, é o verbo obedecer. Em geral, você obey an order. Você também pode obey the law, obedecer a lei. Obey rules, as regras. Quando se fala de comunicação ATC, em geral não estamos falando tanto de ordens, mas de instruções. E you can give the pilots instructions or an instruction, dar uma instrução aos pilotos. Note que a ordem mais natural do inglês é diferente, contrária à ordem mais natural do português. Em português a gente fala dar uma instrução aos pilotos, em inglês, give the pilots an instruction. É possível falar give an instruction to the pilots, mas é menos comum. Então vamos tentar usar give the pilots an instruction. No passado, gave. So yesterday I gave the pilots several instructions. E no participio passado, given. So as a controller, I've given pilots many instructions throughout my life. Ok, uma outra opção é issue ou issue an instruction to the pilots. Agora sim, também é possível esse to the pilots, que é emitir uma instrução aos pilotos. Né? Issue an instruction to the pilots, issue an ATC clearance to the pilots. Esse verbo é regular, so issue, issued, issue, issued. E o que você espera quando você give or issue an instruction? That the pilots follow the instruction. Que eles sigam essa instrução. Follow, também regular. Follow, followed. Ou uma outra opção, comply. Comply with the instruction é cumprir uma instrução. Ok? Só reparando aqui que cumprir uma instrução em inglês precisa dessa preposiçãozinha with. Se você está falando the instruction, você precisa do with the instruction. Comply with the instruction. Agora, se você está falando só o verbo, he didn't comply, pode parar por aí. I gave the pilot an instruction and he didn't comply. Ponto. Or he didn't comply with my instruction. Ok. Quando eu falo dessa instrução não ter sido cumprida, eu posso falar assim na negativa, como eu acabei de falar, he didn't comply, mas eu também posso falar she failed to comply, for example. Ela deixou de cumprir. Fail é falhar, né?
a gente sabe disso das malfunctions, failures, mas em português talvez fosse mais natural, em vez de falar ela falhou em cumprir a ordem, falar ela deixou de cumprir a ordem. She failed to comply. Mais grave ainda, she refused to comply. Ela se recusou a cumprir. E sim, eu vou ficar trocando he and she, porque pilotos podem ser homens ou mulheres. Outra coisa que a gente logo lembra quando se fala de ATC clearance é o read back, hear back cycle. The controller issues an ATC clearance, which is transmitted to the aircraft. The pilot listens to the ATC clearance and reads back that clearance. Then the pilot transmits his or her readback, and the controller listens to it. Nessa hora que o controlador está ouvindo o readback, está ouvindo o cotejamento do piloto, ele está fazendo hearback, que é prestar atenção no cotejamento do piloto para ver se ele está correto ou não. Se está correto, o controlador deve acknowledge, e se estiver incorreto, ele deve corrigir o piloto. Ou seja, mais palavras relacionadas à comunicação, às comunicações aeronáuticas são to read back the clearance, cotejar a autorização, e existe a palavra também no substantivo. Você tem o verbo to read back e você tem o substantivo the readback. Só muda aí a sílaba tônica. Então, por exemplo, when a controller issues an ATC clearance, the pilot has to read back the full clearance. And the controller has to pay attention to the readback. Ok? Lembrando que read é um verbo irregular. No passado e no particípio passado ele é escrito igualzinho, mas ele é pronunciado de forma diferente. Então, every day pilots read back clearances. That time, the pilot read back the clearance incorrectly. Or the pilot has read the clearance incorrectly. Bom, e o piloto faz o readback, o controlador faz o hearback. The controller hears back the readback, or ele vai estar fazendo o hearback. De novo, o stress muda. O verbo hear também é irregular. Hear, heard, heard. Pode haver um erro de readback, a readback error, que é um erro de cotejamento. Por exemplo, o piloto pode repetir o nível de voo errado, cotejar o nível de voo errado. Se o controlador ouvir esse cotejamento incorreto e não o corrigir, também vai ser um hearback error. Agora, se o controlador ouvir e corrigir, fica sendo só um readback error, não vai ser um hearback error, porque ele prestou atenção e corrigiu. E, de novo, esse verbo fail vai aparecer. Fail to correct, deixar de corrigir, não corrigir, falhar em corrigir. Mesma forma, fail to respond, there was a failure to respond, né, se for substantivo aí. As consequências assim, desses problemas de comunicação pode ser chamar a defesa aérea, por exemplo, to escort the aircraft, para acompanhar essa aeronave. Claro que nem sempre escort será uma consequência de falha de comunicação. Pode haver uma aeronave acompanhando outra, por exemplo, acompanhando a aeronave do presidente, sem essa intenção de intercept, de interceptar, to intercept an aircraft. Outra consequência possível de um problema de comunicação é alguém pedir para fazer uma ponte, repassar uma mensagem, e isso seria relay a message. O controlador ainda pode precisar fazer uma transmissão às cegas. E a fraseologia utilizada para isso nos manuais da ICAO é
transmitting blind. Transmissão às cegas sendo blind transmission. Nos áudios em que vocês vão ouvir, também vai haver essa diferença entre hold short of e hold position. Que em tráfego aéreo internacional, às vezes eles falam só o hold. Para quem não é de torre e, portanto, talvez não esteja tão lembrado disso, hold short of é manter posição fora, ou seja, não é para ingressar. E hold position on já seria manter a posição na taxiway. E se eles falarem, como eles às vezes falam lá fora, hold taxiway alpha, isso seria para ficar na alfa e não sair dela. Um verbo que é usado em inglês, que a gente chama inglês comum, ou seja, não é fraseologia, seria join. Join the procedure, join the circuit, join the traffic pattern, que é o ingressar no procedimento e circuito. Ingress até existe em inglês, mas não é comum para falar disso. E, de novo, isso não é fraseologia, isso é só uma forma da gente falar sobre o tráfego aéreo. Por fim, tem essa diferença de at your discretion e at your own risk. At your discretion, a seu critério, que está previsto até no MCA. At your own risk, a gente só encontrou na fraseologia para helicópteros, na ICA 104 de 2021. At your own risk. E é isso, esse foi o vocabulário de communication issues. Espero que vocês tenham gostado. We hope you've liked it. If you have any questions, send us an email or talk to us on Instagram at an.i.on.u. Happy to talk to you again. See ya.